Audiobook do livro Sete Fala, A Eterna Validade da Alma. Capítulo 9. A experiência da, entre aspas, morte. O que acontece no ponto da morte? A questão é muito mais fácil de ser perguntada do que respondida. Basicamente, não há nenhum ponto particular de morte nesses termos, mesmo no caso de um acidente repentino. Tentarei lhe dar uma resposta prática ao que você pensa dessa pergunta prática. O que a pergunta realmente significa para a maioria das pessoas é: o que acontecerá quando eu não mais estiver vivo em termos físicos? O que sentirei? Eu ainda serei eu? As emoções que impeliram minha vida continuarão a fazê-lo? Há um céu ou um inferno? Eu serei saudado por deuses ou demônios, inimigos ou pelos que amo? Mais importante, a questão significa: quando eu estiver morto, eu ainda serei quem sou agora e ainda me lembrarei dos que me são caros agora? Responderei às perguntas nestes termos também, então. Mas antes de fazer isso, há várias considerações aparentemente não práticas relativas à natureza da vida e da morte, com as quais temos que lidar. Em primeiro lugar, deixe-nos considerar o fato há pouco mencionado. Não há um ponto de morte específico, separado, indivisível. A vida é um estado de vir a ser, e a morte é parte desse processo de vir a ser. Você está vivo agora, uma consciência sabedora de si mesma, cognitivamente brilhando entre escombros de células mortas e outras que estão morrendo. Viva enquanto os átomos e moléculas de seu corpo morrem e renascem. Você está vivo, portanto, no meio de pequenas mortes. Porções de sua própria imagem se esmigalham momento a momento e são substituídas, e você raramente dá atenção ao assunto. Assim, até certo ponto, você está vivo agora no meio da morte de si mesmo. Vivo a despeito disso e ainda por causa das numerosas mortes e numerosos renascimentos que ocorrem em seu corpo, em termos físicos. Se as células não morressem e não fossem preenchidas, a imagem física não continuaria a existir. Portanto, no presente, como você o conhece, sua consciência chameja sobre sua imagem corpórea em constante mutação. De muitas maneiras, você pode comparar sua consciência como você a conhece agora, a um vagalume, pois embora ela lhe pareça contínua, ela não é. Ela também acende e apaga, como mencionamos antes. Ela nunca é completamente extinta. Porém, seu foco não é quase tão constante quanto você supõe. Assim como você está vivo no meio de suas próprias pequenas mortes numerosas, embora você não perceba, você está frequentemente morto, até mesmo no meio da vida cintilante de sua própria consciência. Estou usando seus próprios termos aqui. Por morte, consequentemente, quero dizer completamente desfocado da realidade física. Agora sua consciência bastante simplesmente não está fisicamente viva, fisicamente orientada, exatamente na mesma quantidade de tempo em que ela está fisicamente viva e orientada. Isso pode parecer confuso, mas, esperançosamente, podemos fazer isso mais claro. Há pulsações de consciência, embora novamente você possa estar atento delas. Considere esta analogia. Por um momento, sua consciência está viva, focada na realidade física. Agora, no próximo momento, está focada em outro lugar, completamente em um sistema diferente da realidade. Esta não viva ou morta para seu modo de pensar. No próximo momento, está novamente viva, focada em sua realidade, mas você não está atento ao momento do instante não vivo interveniente. Seu senso de continuidade, então, é construído inteiramente em outra pulsação de consciência. Lembre-se de que isso é uma analogia, assim a palavra momento não deve ser encarada muito literalmente. Há então o que chamamos de um subralado da consciência. Agora, da mesma forma, os átomos e moléculas existem e estão mortos ou inativos dentro de seu sistema, então vivos ou ativos, mas você não pode perceber o momento no qual eles não existem. Já que seus corpos e todo o seu universo físico são compostos por átomos e moléculas, então estou dizendo-lhe que toda a estrutura existe da mesma maneira. Em outras palavras, ela chameja deslizando-se e ligando-se, e em certo ritmo, como por assim dizer, o ritmo da respiração.
Há ritmos globais e dentro deles uma infinidade de variações individuais, quase como um metabolismo cósmico. Nesses termos, o que você chama de morte é simplesmente a inserção de uma duração mais longa daquela pulsação, da qual você não está ciente, uma longa pausa naquela outra dimensão, por assim dizer. A morte, digamos, do tecido físico é meramente uma parte do processo da vida como você a conhece em seu sistema, uma parte do processo do vir a ser. E a partir desses tecidos, como você conhece, nova vida florescerá. A consciência humana não é dependente dos tecidos, e ainda não há assunto físico que não seja trazido para o ser por alguma parte da consciência. Por exemplo, quando sua consciência individual deixa o corpo dessa forma que explicarei brevemente, então a simples consciência dos átomos e moléculas permanece e não é aniquilada. Em sua presente situação, você considera arbitrariamente ser dependente de uma determinada imagem física. Você se identifica com seu corpo. Como mencionado anteriormente, tudo durante toda a sua vida, porções daquele corpo morrem, e o corpo que você tem agora não contém uma partícula da matéria física que teve, digamos, 10 anos atrás. Seu corpo é completamente diferente agora, então, do que era há 10 anos atrás. O corpo que você tinha há 10 anos atrás, meus caros leitores, está morto. Ainda, obviamente, você não se sente que está morto e você é bastante capaz de ler esse livro com os olhos que são compostos completamente de nova matéria. As pupilas idênticas que você tem agora não existiam 10 anos atrás e ainda parece que não houve um grande intervalo em sua visão. Esse processo, como você vê, continua tão suavemente que você não está atento a ele. As pulsações mencionadas anteriormente são tão curtas em duração que sua consciência salta sobre elas alegremente, e ainda assim sua percepção física parece não poder atravessar o intervalo quando o ritmo mais longo da pulsação ocorre. E assim, esse é o tempo que você percebe como morte. O que você quer saber, no entanto, é o que acontece quando sua consciência está dirigida para além da realidade física e quando, momentaneamente, ela parece não ter imagem para usar. Falando de forma bastante prática, não há uma resposta, pois cada um de vocês é um indivíduo. Falando de forma generalizada, é claro, há uma resposta que servirá para cobrir as partes principais dessa experiência, mas os tipos de morte têm muito a ver com a experiência que a consciência sofre. Está envolvido também o desenvolvimento da própria consciência e seu método característico global de controlar a experiência. As ideias que você tem envolvendo a natureza da realidade colorirão fortemente suas experiências, pois você as interpretará à luz de suas crenças, como agora você interpreta a vida diária de acordo com suas ideias sobre o que é possível ou não. Sua consciência pode se retirar de seu corpo lentamente ou rapidamente, de acordo com muitas variáveis. Em muitos casos de senilidade, por exemplo, as porções fortemente organizadas da personalidade já deixaram o corpo e estão conhecendo circunstâncias novas. O medo da morte em si pode causar tal pânico psicológico que, no sentido da autopreservação e defesa, você diminui sua consciência, de forma que fica em um estado de coma e pode levar algum tempo para se recuperar. Uma crença nos fogos do inferno pode fazer com que você fique alucinado em termos infernais. Uma crença em um céu estereotipado pode resultar numa alucinação em termos divinos. Você sempre forma a sua própria realidade de acordo com suas ideias e expectativas. Essa é a natureza da consciência em qualquer realidade em que ela se encontre. Tais alucinações, asseguro-lhe, são temporárias. A consciência tem que usar suas habilidades. O enfado e estagnação de um céu estereotipado não será por longo tempo conteúdo para esforço da consciência. Há professores para explicar as condições e circunstâncias. Você não é deixado sozinho, portanto, perdido em labirintos de alucinações. Você pode ou não perceber imediatamente que está morto em termos físicos. Você se achará em outra forma, uma imagem que se parecerá fisicamente com você em um grande grau. Contanto que você não tente manipular o sistema físico com ela. Então, as diferenças entre ela e o corpo físico se tornarão óbvias. Se você acredita firmemente que sua consciência é um produto do seu corpo físico, então você pode tentar agarrá-la. Porém, há uma ordem de personalidades.
uma guarda honorária, por assim dizer, que já está pronta para emprestar ajuda e ajudar. Agora, esta guarda honorária é composta por pessoas, em seus termos, viventes e mortas. Aqueles que estão vivendo em seu sistema de realidade executam essas atividades em uma experiência fora do corpo, enquanto o corpo físico dorme. Elas estão familiarizadas com a projeção da consciência, com as sensações envolvidas, e elas ajudam orientando aqueles que não estarão retornando ao corpo físico. Estas pessoas são particularmente úteis porque elas ainda estão envolvidas com a realidade física e têm um entendimento mais imediato dos sentimentos e emoções envolvidos a seu fim. Tais pessoas podem ou não ter uma memória de suas atividades noturnas. Experiências com projeção de consciência e conhecimento da mobilidade da consciência são, portanto, muito úteis como preparações para a morte. Você pode experienciar o ambiente pós-morte, por assim dizer, antecipadamente e aprender as condições que serão encontradas. Isso não pede, incidentemente, necessariamente qualquer tipo de empenho sombrio, nem os ambientes pós-morte são sombrios. Ao contrário, eles são geralmente muito mais intensos e alegres do que a realidade que você conhece agora. Você estará aprendendo a operar em um ambiente novo, no qual leis diferentes se aplicam, e as leis são bem menos limitantes do que as físicas com as quais você opera agora. Em outras palavras, você tem que aprender a entender e usar novas liberdades. Porém, mesmo estas experiências variarão e até mesmo este estado é um estado de vir a ser, pois muitos continuarão em outras vidas físicas. Alguns existirão e desenvolverão suas habilidades em sistemas de realidades diferentes juntas e assim por um tempo continuarão nesse estado intermediário. Para esses de vocês que são preguiçosos, não posso oferecer nenhuma esperança. A morte não lhes trará um lugar de descanso eterno. Você pode descansar, se este é o seu desejo, durante algum tempo. Não apenas você tem que usar suas habilidades após a morte, mas você tem que encarar aqueles a quem você não encarava durante sua existência prévia. Aqueles de vocês que tinham fé na vida após a morte, será muito mais fácil se acostumar às novas condições. Aqueles de vocês que não têm tal fé podem ganhá-la de uma forma diferente, através dos exercícios que lhes darei mais à frente nesse livro, pois eles o capacitarão a estender suas percepções a essas outras camadas de realidade se você for persistente, tiver expectativa e for determinado. Agora, a consciência como você a conhece é usada para esses breves intervalos de não existência física mencionados anteriormente. Intervalos longos a desorientam em graus variáveis, mas estes não são incomuns. Quando o corpo físico dorme, a consciência frequentemente deixa o sistema físico por períodos bastante longos em seus termos. Mas como a consciência não está normalmente no estado desperto, fisicamente não está ciente desses intervalos e está relativamente desinteressada. Se a consciência desocupasse o corpo pela mesma quantidade de tempo de um estado normal e fisicamente desperto, ela se consideraria morta, pois ela não poderia racionalizar o intervalo da dimensão e da experiência. Então, no estado de sono, cada um de vocês sofreriam até certo ponto o mesmo tipo de ausência de consciência da realidade física que você sofre durante a morte. Nestes casos, você volta ao corpo, mas ignorou o limiar destas outras existências muitas vezes. Assim não será tão desconhecido para você como você pode supor agora. Experimentos de sonhos, lembrados e outras disciplinas mentais a serem mencionadas mais tarde farão esses pontos mais claros para todos vocês que embarcam nos exercícios propostos. Agora você pode ou não ser saudado por amigos ou parentes imediatamente após a morte. Essa é uma questão pessoal, como sempre. Além do mais, você pode estar muito mais interessado nas pessoas que você conheceu em vidas passadas do que naquelas próximas a você na vida presente, por exemplo. Seu sentimento verdadeiro em relação aos parentes que também estão mortos será conhecido para você e para eles. Não há hipocrisia. Você não finge amar um pai que fez pouco para ganhar seu respeito ou amor. A telepatia opera sem distorção nesse período de pós-morte. Assim, você tem que lidar com as relações verdadeiras que existem entre você e todos os parentes e amigos que esperam você. Você pode achar que alguém que você meramente considerou um inimigo, na verdade merecia seu amor e respeito, por exemplo, e você o tratará então adequadamente.
seus próprios motivos serão cristalinamente claros. Você reagirá a esta clareza, porém, de seu próprio modo. Você não será automaticamente sábio se não era assim antes, mas nem haverá ali uma forma de esconder-se de seus próprios sentimentos, emoções ou motivos. Se você aceita ou não motivos inferiores em si mesmo ou aprende com eles, ainda é com você. Porém, as oportunidades para o crescimento e desenvolvimento são muito ricas e os métodos de aprendizado à sua disposição são muito efetivos. Você examina o tecido da existência que você deixou e aprende a entender como suas experiências foram o resultado de seus próprios pensamentos e emoções e quanto eles afetaram os outros. Até que esse exame esteja terminado, você não está ciente das grandes porções de sua própria identidade. Quando você percebe a significação e significado da vida que você acabou de deixar, então você está pronto para o conhecimento consciente de suas outras existências. Você se dá conta, então, de uma consciência expandida. O que você é começa a incluir o que você tem sido em outras vidas e você começa a fazer planos para a próxima existência física, se você se decidir por uma. Você pode, ao invés disto, entrar em outro nível de realidade e então retornar à existência física, se escolher assim. Sua consciência, como você a pensa, pode, é claro, deixar seu corpo completamente antes da morte física. Como mencionado antes, não há um ponto preciso de morte. Estou falando como se tivesse em função de sua conveniência. Sua consciência deixa o organismo físico de vários modos, de acordo com as condições. Em alguns casos, o próprio organismo ainda é capaz de funcionar num certo nível, embora sem liderança ou organização que previamente existiram. A simples consciência de átomos, células e órgãos continuam existindo depois que a consciência principal partiu por algum tempo. Pode haver ou não desorientação de sua parte, de acordo com suas crenças e desenvolvimento. Agora, não quero necessariamente dizer desenvolvimento intelectual. O intelecto deveria ir de mãos dadas com as emoções e intuições, mas se ele se debate contra estes muito fortemente, as dificuldades podem surgir quando a consciência recém-liberta se agarra às suas ideias sobre realidade pós-morte, ao invés de enfrentar a realidade particular na qual se encontra. Em outras palavras, ela pode negar o sentimento e até mesmo tentar discutir sua presente dependência do corpo. Novamente, como mencionado antes, um indivíduo pode estar tão certo de que a morte é o fim de tudo que pode provocar o esquecimento, embora temporário. Em muitos casos, imediatamente ao deixar o corpo, há, é claro, surpresa e um reconhecimento da situação. O próprio corpo pode ser visto, por exemplo, e muitos funerais têm um convidado de honra entre a companhia. E ninguém contempla a face do cadáver com tanta curiosidade e maravilha. Neste momento, muitas variações de comportamento emergem, cada um como resultado do histórico individual do conhecimento e do hábito. Há ambientes nos quais a morte os encontram variarão frequentemente. Alucinações vívidas podem formar experiências bastante reais como qualquer outra da vida mortal. Agora, eu lhe disse que os pensamentos e emoções formam a realidade física e formam a experiência pós-morte. Isso não significa que as experiências não são válidas ou que a vida física não é válida. Certas imagens foram usadas para simbolizar tal transição de uma existência para outra, e muitas dessas são extremamente valiosas, pois proporcionam uma estrutura de referências compreensível. Ao cruzar do rio Styx é uma. Os que estão morrendo esperam que certos procedimentos ocorram, mais ou menos numa ordem conhecida. Os mapas foram previamente conhecidos. Na morte, a consciência alucinou em relação ao rio vividamente. Parentes e amigos que já estavam mortos entraram no ritual, que era uma cerimônia profunda também por parte deles. O rio era tão real quanto qualquer um que você conhece, como um traiçoeiro a um viajante solitário com seu próprio conhecimento. Guias estavam sempre no rio para ajudar tais viajantes na travessia. Isso não era para dizer que tal rio é uma ilusão.
O símbolo é real. Você vê, o caminho foi planejado. Agora, aquele mapa particular não é mais usado. Os vivos não sabem como lê-lo. O cristianismo acreditou num céu e num inferno, num purgatório, e os consideraram assim na morte para esses que acreditam nestes símbolos. Outra cerimônia é ordenada e os guias assumem os disfarces dessas amadas figuras de santos cristãos e heróis. Então, com isto, como uma estrutura e em termos que eles podem entender, contam a verdadeira situação para tais indivíduos. Movimentos de massas religiosas têm por séculos atendido aquele propósito em dar ao homem algum plano a ser seguido. Pouco importa que mais tarde o plano fosse visto como um livro de literatura infantil, um livro de instruções completas com contos coloridos, pois o propósito principal foi atingido e a desorientação era pequena. Em períodos onde nenhuma ideia de massa é mantida, há mais desorientação, e quando a vida após a morte é completamente negada, o problema é de alguma forma ampliado. Muitos, é claro, ficam muitíssimo felizes por se encontrarem ainda cônscios. Outros têm que aprender tudo novamente sobre certas leis de comportamento, pois eles não percebem o potencial criativo de seus pensamentos ou emoções. Tal indivíduo pode se achar em 10 ambientes diferentes dentro da luz bruxuleante de um cílio, por exemplo, sem ideia de razão atrás da situação. Ele não verá nenhuma continuidade e sente que se arremessou sem ritmo ou razão de uma experiência para outra, nunca percebendo que seus próprios pensamentos estão impelindo-o muito literalmente. Estou falando agora dos eventos imediatos que se seguem à morte, pois há outros estágios. Os guias de ajuda irão se tornar uma parte de sua alucinação, de forma a ajudá-lo a sair dali, mas eles precisam primeiro ganhar sua confiança. Uma vez em seus termos, eu agi como tal guia. Como um estado de sono, Hubert agora segue a mesma via. Em estado de sono, Hubert agora segue a mesma via. A situação é bastante enganadora do ponto de vista do guia, pois psicologicamente a máxima descrição deve ser usada. O Moisés de um homem, como eu descobri, pode não ser o Moisés de outro homem. Eu servi como um Moisés bastante respeitável em várias ocasiões, e uma vez, embora isso seja difícil de acreditar, para um árabe. O árabe era um sujeito muito interessante a propósito, e para ilustrar algumas das dificuldades envolvidas, eu lhe falarei sobre ele. Ele odiava os judeus, mas de alguma maneira ele era obcecado pela ideia de que Moisés era mais poderoso que Alá, e durante anos este foi o pecado secreto na consciência dele. Ele gastou algum tempo em Constantinopla na época das cruzadas. Ele foi capturado e terminou com um grupo de turcos para serem todos executados pelos cristãos. Neste caso, muito horrivelmente. Para começar, eles o forçaram a abrir a boca e a encheram com carvão quente. Ele clamou por Alá e então, em grande desespero, a Moisés. E quando sua consciência deixou seu corpo, Moisés estava ali. Ele acreditou em Moisés mais que acreditou em Alá, e eu não sabia, até o último momento, que forma eu deveria assumir. Ele era um sujeito muito agradável e, dadas as circunstâncias, não notei quando ele parecia esperar uma batalha por sua alma. Moisés e Alá deviam lutar por ele. Ele não podia se libertar da ideia de força, embora houvesse morrido pela força, e nada poderia dissuadi-lo a aceitar qualquer tipo de paz ou júbilo, ou qualquer descanso, até que algum tipo de batalha fosse forjado. Um amigo e eu, com alguns outros, organizou a cerimônia, e a partir de nuvens opostas no céu, Alá e eu gritamos nosso clamor pela alma dele, enquanto ele, pobre homem, se encolhia no chão entre nós. Agora, enquanto eu conto essa história de forma bem-humorada, você tem que entender que a crença do homem provocou isto e trabalhamos assim para libertá-lo. Clamei a Jeová, mas sem proveito, porque nosso árabe não sabia de Jeová, só de Moisés, e era em Moisés que ele pôs sua fé. Alá puxou de uma espada cósmica e eu a coloquei em chamas de forma que ele a derrubasse. Ela caiu no chão e formou uma roda de fogo. Nosso árabe clamou novamente. Ele viu ligas de seguidores atrás de Alá e ligas de seguidores aparecerem atrás de mim. Nosso amigo estava convencido que um de nós três precisava ser destruído e temia poderosamente que ele pudesse ser a vítima.
Finalmente, as nuvens adversárias nas quais nós aparecemos se aproximaram mais. Em minha mão eu segurava uma tábua que dizia: Tu não matarás. Alá segurava uma espada. Conforme nos aproximávamos, trocamos esses itens e nossos seguidos se fundiram. Ficamos juntos, formando a imagem de um sol e dissemos: Nós somos um. As duas ideias diametralmente opostas tiveram que se fundir ou o homem não teria tido paz, e apenas quando essas oposições foram unidas, nós poderíamos começar a explicá-lo sua situação. Para ser um guia desses é requerido grande disciplina e treino. Antes do evento há pouco mencionado, por exemplo, eu tinha gasto muitas vidas atuando como um guia sobre a tutela de outro em meus estados de sono diários. É possível, por exemplo, perder-se momentaneamente nas alucinações que são formadas e, em tais casos, como professor, precisa tirar você dela. Uma delicada sondagem de processos psicológicos é necessária e a variedade das alucinações nas quais você pode se envolver é infinita. Você pode, por exemplo, assumir a forma da individualidade de um amado animal de estimação morto. Todas essas atividades alucinatórias normalmente acontecem num curto tempo, imediatamente após a morte. Alguns indivíduos estão completamente conscientes de suas circunstâncias, porém, por causa do treino prévio e do desenvolvimento, eles estão prontos após um descanso se desejarem progredir para outros estágios. Por exemplo, eles podem se dar conta dos próprios eus reencarnacionais, reconhecendo bastante prontamente as personalidades que conheceram em outras vidas, se aquelas personalidades não estiverem a trabalho. Eles podem agora deliberadamente alucinarem ou podem reviver certas porções de vidas passadas se escolherem assim. Então, há um período de autoexame, um balanço de contas, grosso modo falando, no qual eles são capazes de ver suas performances completas, suas habilidades e pontos fracos e decidirem se irão ou não retornar à existência física. Qualquer indivíduo pode experienciar qualquer um desses estágios, exceto pelo autoexame, muitos podem ser evitados completamente. Já que as emoções são tão importantes, é de grande ajuda se amigos estiverem esperando por você. Considerando que as emoções são tão importantes, é de grande benefício. Em muitos casos, porém, estes amigos progrediram para outras fases de atividade e, frequentemente, um guia se disfarçará como um amigo durante algum tempo, de forma que você se sinta mais confiante. É claro que é apenas porque muitas pessoas acreditam que você não pode deixar seu corpo, que você não tem uma experiência extracorpórea conscientemente com qualquer frequência em suas vidas, falando em termos gerais. Tais experiências se familiarizariam bastante com você, mais do que as palavras com algum entendimento das condições que seriam encontradas. Lembre-se de que, de certa forma, sua existência física é o resultado da alucinação de massa. Vastos golfos existem entre a realidade de um homem e a de outro. Após a morte, a experiência tem vários níveis de organização, altamente complexos e delicados, como você conhece agora. Você tem suas alucinações privadas agora, apenas você não percebe o que elas são. Tais alucinações, como tenho falado, encontros simbólicos intensos, também podem ocorrer no estado de sono, quando a personalidade está num tempo de grande mudança ou quando ideias opostas precisam ser unificadas, ou se alguém tem que dar caminho a outro. Estes são eventos psicológicos e psíquicos significantes altamente carregados. Acontecem antes ou depois da morte. Acontecendo no estado de sono, elas podem mudar o curso de uma civilização. Depois da morte, um indivíduo pode visualizar a vida dele como um animal com o qual ele tem que se afinizar e tal batalha ou encontro tem consequências de longo alcance, pois o homem precisa se harmonizar com todas as porções de si mesmo. Nesse caso, se a alucinação termina com ele montando o animal, fazendo amizade com ele, domesticando-o ou sendo morto por ele, cada alternativa é pesada cuidadosamente e os resultados terão muito a ver com o futuro desenvolvimento dele. Esta simbolização de vida pode ser adotada por aqueles que deram pouca atenção ao autoexame durante suas vidas. É uma parte do processo de autoexame, portanto, no qual o indivíduo forma uma vida em uma imagem e então lida com ela. Tal método não é usado por todos, às vezes uma série de tais episódios é necessária.
Um dos alunos de Hubert desejava saber se havia ou não qualquer tipo de organização nas experiências imediatamente pós-morte. Considerando que esta é uma pergunta que está em muitas mentes, trabalharei com isto aqui. Em primeiro lugar, deveria ser óbvio do que eu disse que há nenhuma realidade pós-morte, mas que cada uma das experiências é diferente. Falando em termos gerais, porém, há dimensões nas quais estas experiências individuais malograrão. Por exemplo, há uma fase inicial para esses que ainda são fortemente focados na realidade física e para os que precisam de um período de recuperação e descanso. Nesse nível, haverá hospitais e casas de repouso. Os pacientes não percebem que há algo errado com eles. Em alguns casos, a ideia da doença é tão forte que eles construíram seus anos terrenos ao redor deste centro psicológico. Eles projetam condições doentes no novo corpo como fizeram no velho. Eles são tratados com vários tipos de tratamentos de natureza psíquica e lhes dizem que a condição daquele corpo é resultado da natureza de suas próprias crenças. Agora, muitos indivíduos não precisam passar por este período particular. Acontecem sem precisar dizer-lhes que aqueles hospitais e centros de treinamento não são físicos em seus termos. Eles são, de fato, frequentemente mantidos em massa pelos guias que cuidam dos planos necessários. Agora você pode chamar isso de alucinação em massa, se você quiser. O fato é que estes que encontram essa realidade, os eventos são bastante reais. Há também centros de treinamento. Nestes, a natureza da realidade é explicada de acordo com a habilidade de entendimento e percepção do indivíduo. As parábolas familiares para alguns ainda serão usadas, ao menos inicialmente, e então esses indivíduos irão gradualmente se desapegando. Nesses centros, há certas classes nas quais a instrução é dada para o benefício daqueles que escolhem retornar ao ambiente físico. Em outras palavras, lhes são ensinados os métodos que lhes permitem traduzir a emoção e pensamento em realidade física. Não há nenhum atraso de tempo, já que precisa estar no sistema tridimensional entre a iniciação de tais pensamentos e suas materializações. Tudo isso acontece mais ou menos a um nível, embora você tenha que entender que estou simplificando os acontecimentos até certo ponto. Por exemplo, alguns indivíduos não se submetem a tais períodos, mas por causa do desenvolvimento e progresso durante suas vidas passadas, eles já estão prontos para começar programas mais ambiciosos. Agora, falei anteriormente sobre tal desenvolvimento. Alguns de meus leitores, não estando talvez atentos de qualquer habilidade psíquica própria, poderiam pensar, então, que estão por muito tempo num período demorado de treino pós-morte. Deixe-me apressar para lhe dizer que tais habilidades não são necessariamente conscientes e que muito disso acontece durante o estado de sono, quando você simplesmente não está ciente. Você pode, após a morte, recusar totalmente a acreditar que está morto e continuar a focar sua energia emocional em direção àqueles que você conheceu em vida. Se você foi obcecado por um projeto particular, por exemplo, você pode tentar completá-lo. Sempre há guias para lhe ajudar a entender sua situação, mas você pode estar tão absorto que não presta nenhuma atenção a eles. Cobrirei o assunto dos fantasmas separadamente, certamente, nesse capítulo. É o bastante dizer que grandes campos de foco emocional em direção à realidade física podem impedir você de se desenvolver. Quando a consciência deixa o corpo e fica fora por algum tempo, então a conexão é claro, interrompida. Nos estados extracorpóreos, a conexão ainda se mantém. Agora, é possível para um indivíduo que tenha morrido interpretar completamente mal a experiência e tentar entrar no cadáver. Isso pode acontecer quando a personalidade identifica-se quase que exclusivamente com a imagem física. Não é comum, mas não obstante, sob várias circunstâncias, tais indivíduos tentarão reativar o mecanismo físico, tornando-se mais apavorado quando descobrem a condição do corpo. Alguns, por exemplo, lamentam sobre o cadáver muito tempo após a partida dos que os prantearam, não percebendo que eles mesmos estão completamente inteiros, onde, por exemplo, o corpo pode ter estado doente ou os órgãos longe de serem reparados. Eles são como um cachorro que se preocupa com um osso. Os que não identificaram completamente a própria consciência com o corpo acham muito fácil deixá-lo. Os que odiaram o corpo sentem, por incrível que pareça, que imediatamente após a morte são puxados para ele. Todas estas circunstâncias, então, podem ou não acontecer de acordo com o indivíduo envolvido. Porém, após deixar o corpo físico, você imediatamente se encontrará em outro.
Ele é do mesmo tipo em forma no qual você viaja nas projeções extracorpóreas e novamente deixa-me lembrar a meus leitores que cada um deles deixa o corpo por algum tempo durante o sono de cada noite. Esta forma parecerá física, no entanto, ela não será vista por aqueles que ainda estão no corpo físico, falando em termos gerais. Ela pode fazer qualquer coisa que você faz agora em seus sonhos. Portanto, ela voa, atravessa objetos sólidos e se move diretamente por sua vontade, levando-lhe, digamos, de um local a outro conforme você pensa nestes locais. Se você imagina o que a tia Sally está fazendo, digamos em New York, então você se encontrará ali. No entanto, você não pode, como regra, manipular objetos físicos. Você não pode pegar uma lâmpada ou lançar um prato. Esse corpo é seu instantaneamente, mas não é a única forma que você terá. Por isso, essa imagem não é uma nova. Ela é uma intersinuosidade com o corpo físico agora, mas você não percebe isso. Seguindo a morte, ela será um único corpo do qual você estará ciente por algum tempo. Muito posteriormente, em muitos níveis, você finalmente aprenderá a assumir muitas formas, conforme você escolher conscientemente. De certa forma, você faz isso agora. Você sabe traduzindo sua experiência psicológica, seus pensamentos e emoções, bastante literalmente, mas inconscientemente em objetos físicos. Você pode achar que quando se imagina como uma criança depois da morte, que de repente você tem a forma da criança que você foi. Por certo período de tempo, portanto, você pode manipular essa forma. Então, ela assume qualquer aparência que ela tinha quando estava conectada com sua forma física na vida física imediatamente anterior. Você pode morrer aos 80 anos e, após a morte, pensar na mocidade e vitalidade que tinha aos 20 e, então, ver que sua forma muda para corresponder à sua imagem interior. A maioria dos indivíduos, após a morte, escolhe uma imagem mais madura, que normalmente corresponde ao ápice das habilidades físicas em relação à idade quando o ápice físico foi alcançado. Outros escolhem, ao invés disso, assumir a forma que tinham em um ponto particular, quando o maior ápice mental e emocional foi atingido em relação à beleza ou à idade que caracterizava a forma. Você se sentirá confortável com a forma que escolher, no entanto, e você normalmente a usará quando quiser se comunicar com outros que conheceu. Embora para tais comunicações com os vivos, você possa, ao contrário, adotar a forma que tinha quando vocês se conheceram, para contatar o indivíduo que você quer contatar. Estes ambientes pós-morte não existem necessariamente em outros planetas. Eles não ocupam espaço respondendo à questão onde tudo isso acontece. Essa questão não tem sentido em termos básicos. Isso é o resultado de suas más interpretações da natureza da realidade. Não há, portanto, um lugar, nenhum local específico. Esses ambientes existem não perceptivamente por você, entre o mundo físico que você conhece. Seus mecanismos perceptivos simplesmente não lhe permitem se sintonizar com o âmbito deles. Você reage a um campo altamente específico, mas limitado. Como mencionei antes, outras realidades coexistem com sua própria na morte, por exemplo. Você simplesmente se despe da parafernália física, sintonizando em campos diferentes e reagem a outros jogos de suposições. Deste outro ponto de vista, você pode até certo ponto perceber a realidade física, porém há campos de energia que as separam. Todo o seu conceito de espaço é tão distorcido que qualquer explicação verdadeira é altamente difícil. Dê-nos um momento. Como seus mecanismos perceptivos insistem que os objetos são sólidos, por exemplo, então eles insistem de tal coisa como o espaço existe. Agora, o que seus sentidos lhe falam sobre a natureza do assunto é inteiramente errônea, e o que eles lhe falam sobre espaço é igualmente errado. Errado em termos da realidade básica, mas exato ao manter o curso dos conceitos tridimensionais. Nas experiências extracorpóreas no estado vivo, muitos dos problemas são encontrados em termos de espaço que serão encontrados após a morte, e em tais episódios, então, a verdadeira natureza de tempo e espaço se torna mais aparente. Após a morte, não leva tempo para se locomover através do espaço, por exemplo. O espaço não existe em termos de distância, isso é uma ilusão. Há barreiras, mas elas são barreiras mentais ou físicas. Por exemplo, há intensidades de experiências que são interpretadas em sua realidade como distância em milhas. Após a morte, você pode se achar em um centro de treinamento. Agora, teoricamente, esse centro poderia estar no meio de sua sala de estar atual no espaço físico.
Mas a distância entre você e os membros de sua família ainda viva, sentada, talvez pensando em você ou lendo um papel, não teria nada a ver com o espaço como você o conhece. Você estaria mais separado deles do que se você estivesse, digamos, na Lua. Você poderia talvez mudar seu próprio foco de atenção para longe do centro e, teoricamente, ver a sala e seus habitantes, e ainda assim essa distância não tem nada a ver com as milhas que estariam entre vocês. Fim do capítulo.